Alguns calvinistas perguntaram para mim, fizeram na verdade duas perguntas, né? E eu vou estar respondendo ela aqui nesse vídeo. A primeira é se um eleito pode gerar filhos réprobos. A resposta é um belo e grande que sim, né? A pergunta foi feita se um calvinista, né, um monergista, poderia gerar filhos réprobos. A resposta é sim. E se a eleição de um pai ou de uma mãe, né, que se intitula eleito por Deus, né, e tem a sua segurança eterna, garante a eleição e a segurança eterna do filho que gerou? A resposta é um grande não, não garante. Tá? E a gente vai estar vendo e lendo algumas passagens, eu vou estar explicando esses motivos. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu tenho que deixar claro aqui que esse é o entendimento da soteriologia calvinista. O arminiano, ele descansa nessas questões porque ele entende que a salvação e a eleição, ela se dá segundo a presciência de Deus. O que significa isso? Significa que Deus previu, conheceu todas as respostas dos homens sobre a oferta da salvação. E por conta disso, então, se dá a eleição e a predestinação por parte de Deus. No calvinismo, a eleição e a predestinação se dá pela vontade de Deus, sem levar em consideração nenhuma resposta humana sobre a oferta do evangelho. Tá bom? Deixando isso claro para a gente poder entender por que é desesperador ser monergista e calvinista nesse sentido da eleição e da predestinação, principalmente para com seus filhos. Antes de continuar, eu vou ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, que vai dizer assim, ó, que pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros são pré-ordenados para a morte eterna. Depois ele continua: esses homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Tá bom? Posto isso, por que eu falo que é desesperador? Porque tem muitos calvinistas, né, monergistas, que eles acham, né, que os seus filhos são eleitos porque eles são eleitos, porque eles fazem parte, né, do povo eleito de Deus. Mas isso é um grande engano, equívoco, e não há nenhum respaldo bíblico para isso. Tá bom? É uma cortina de fumaça. Para a infelicidade dos calvinistas, né, e monergistas, isso é algo desesperador, porque um calvinista que acabou de ter o seu filho, gerou um filho ali, está todo contente, ele e a sua esposa, segurando o bebê no colo, ele pode estar glorificando a Deus, né, por ter recebido aquela criança e achando que aquela criança é eleita, mas ela pode estar segurando um réprobo pela vontade de Deus. Deus teve vontade de fazer com que aquela criança fosse réprobo, não por alguma escolha dela, não pela rejeição da oferta do evangelho quando ela crescer, né? Mas porque essa foi a vontade dele, conforme está escrito lá na Confissão de Fé de Westminster, né? Já para o arminiano, já não, porque ele entende que quando aquela criança crescer, eu não estou falando de crianças mandadas para o inferno, ok? Tanto o calvinismo quanto os arminianos entendem que quando uma criança morre, tá? Na sua idade, antes da idade da razão, por ela não ter condições de expressar uma resposta, ainda que ela seja pecadora, ela também carece da graça de Deus, mas por ela não ter discernimento para isso ainda, então ela está coberta pelo sacrifício de Cristo. Beleza? Posto isso, a questão é quando essa criança começa a se desenvolver e se torna adultos, né? Então, um eleito pode gerar filhos réprobos? Com toda certeza. É bem provável que muitos pais hoje, né, monergistas, calvinistas, que estão segurando o seu lindo bebezinho no colo, por adotarem essa doutrina, estão segurando aí um réprobo desde toda a eternidade, conforme aí a Confissão de Fé de Westminster. E não porque a criança, na sua idade adulta, né, rejeitou a oferta do evangelho, mas porque Deus assim o quis e assim será feito. Então, vamos lá.
um eleito pode gerar filhos réprobos? Sim, a gente encontra isso, por exemplo, quando Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 16, que vai dizer assim: porque de onde sabes, ó tu mulher, que salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que salvará a sua mulher? Aqui ele está falando de uma união estável. Então, ou seja, nem a mulher sabe se o marido pode ser salvo, porque ela é salva, e nem o marido pode saber se a mulher dele é salva, porque ele é salvo. Isso inclui também os filhos. Outro texto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos para mostrar que a Bíblia diz e garante que um eleito, né, ele pode sim gerar um filho réprobo, segundo o conceito monergista, se encontra lá no livro de Ezequiel. É importante ler, porque a gente vai encontrar lá. Por exemplo, Ezequiel, versículo 10, vai dizer assim: e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão a qualquer dessas coisas, aí o versículo 16, né, vai dizer também assim: e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com sua roupa, né? Aí ele vai dizer aqui também, se seu pai viverá diferente, né? Vai assim: se desviar o pobre a sua mão, receber usura e juros, cumprir os seus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. O profeta Ezequiel aqui, no capítulo 18, está falando sobre os pecados e as ações individuais. No versículo 10, ele vai dizer que um pai pode gerar um filho ladrão. Olha isso, né? Ou seja, um réprobo. Né? Se ele não se converter, ele morre, né? E nós vemos também aqui que pais eleitos, né, podem gerar filhos réprobos. E o texto áureo, principalmente dos calvinistas, é duro quando o próprio texto que eles defendem sobre eleição e predestinação vira-se contra a si mesmo, né, e contra os seus e os seus próprios filhos. Quando a gente vai lá para Romanos, no capítulo 9, né, versículo 13, por exemplo, a gente vai encontrar aqui, no texto que é usado muito pelos calvinistas, para os outros, né, mas nunca para eles próprios, mas eles falam que aqui é concernente à salvação, houve uma escolha, uma rejeição antes da eternidade para a salvação e condenação eterna, né? Vai dizer assim, ó: como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. O que é interessante é que esse texto, tanto Esaú quanto Jacó, eram filhos de Isaac, né? Ou seja, o pai Isaac, que era um eleito, detentor da promessa, gerou dois filhos. E segundo o entendimento calvinista, a qual eles usam, esse mesmo pai gerou um filho réprobo e um filho eleito, tá? Então sim, um calvinista, segundo a sua própria teologia, e é com muita dor no coração que eu falo isso, ele pode sim gerar um réprobo. Talvez você esteja segurando um bebezinho lindo, maravilhoso, que vai se tornar adulto e que é um rejeitado da parte de Deus desde toda a eternidade, né? Assim nós temos vários exemplos na Bíblia, como por exemplo os filhos de Adão, né? Abel e Caim, por exemplo, dando um contraste. Abel era um eleito e Caim foi um réprobo, segundo o conceito, né, calvinista, né, monergista. Então veja, um pai eleito, Adão, né, foi criado por Deus, eleito. Ele gerou dois filhos, um eleito e um réprobo. Ele pegou as duas crianças no colo, teve sonhos, ele teve muitos planos para os seus filhos, não é verdade? Mas, segundo a própria teologia calvinista, Caim foi rejeitado por Deus desde toda a eternidade pela vontade dele, e não porque Caim rejeitou a Cristo e por conta disso ele se tornou um réprobo, não. Foi por causa da vontade de Deus, né? Então a gente vê aí, a gente tem, por exemplo, Saul foi um homem réprobo, vamos colocar dessa forma, segundo a teologia calvinista, mas ele gerou um filho eleito. Olha isso, então veja que um réprobo pode gerar um filho eleito, né? E um eleito pode gerar um filho réprobo. Você pega, por exemplo, Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, um eleito segundo os calvinistas. Não porque ele se aproximou de Deus, ou porque ele reconheceu o Senhor,
ou porque ele... Não, foi porque Deus quis que ele fosse assim, né? Dessa forma, exatamente assim. Mas ele gerou filhos réprobos. Por exemplo, Absalão e o outro filho dele que estrupou, né, a filha dele, Amon, né? E estrupou, né, a filha dele no decorrer. E tantos outros que se rebelaram posteriormente contra o próprio reino. Então você perceba e veja que essa teologia ela é muito cruel nesse ponto, né? E que muitos calvinistas fecham os olhos e pensam que porque eles são eleitos, então eles geraram filho eleito, né? É como se fosse uma cortina de fumaça, uma mentira absurda, porque a própria Bíblia diz que não é dessa forma. Eu quero deixar aqui para finalizar uma passagem aqui, na verdade assim, é um depoimento, né, do John Piper, que ele fala sobre os próprios filhos deles, né? Então vamos ver o que Piper fala. Ele vai dizer assim, ó, Piper em uma entrevista, né, em um artigo, ele estava explicando a sua visão de como Deus soberano ama, e ele fez argumentos de maneira bem pessoal ao falar dos seus próprios filhos. Ele compartilhou como ele esperava e ansiava que seus filhos tivessem fé em Cristo e até mesmo se juntasse a ele no seu próprio ministério. Ele então disse o seguinte, abre aspas, John Piper: mas eu não sou ignorante de que Deus pode não ter escolhido os meus filhos para serem salvos. Olha isso, como é forte isso, hein? E apesar de eu pensar que daria a minha vida pela salvação deles, se eles devem se perder para mim, eu não ralharei contra o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, eu não passo de um homem. O oleiro tem direito absolutos pela argilha. O meu direito é me curvar diante do inquestionável caráter e acreditar que o juiz de toda a terra sempre faz e sempre fará o que é certo. Então perceba que John Piper, ele entende que ele pode gerar, e gerou talvez, né, segundo a concepção dele, se o filho dele não se converter, é porque Deus nunca quis os filhos dele, né, a qual ele gerou para a salvação, senão para a destruição, né, para o fogo eterno. Não por uma resposta dos filhos dele, porque rejeitaram o evangelho, mas porque Deus nunca quis eles. Você é calvinista? É esse tipo de teologia que você defende? Consegue fazer essa defesa, falar a mesma coisa que John Piper fala aqui dos seus próprios filhos? Você olhar o seu filho que está no mundo perdido e dizer assim, pode ser que Deus tenha escolhido ele para ser um réprobo desde toda a eternidade? Está preparado para isso, né? A gente tem também aqui questões muito importantes, né? Como, por exemplo, a minha eleição garante a eleição dos meus filhos? Não, não garante. A palavra de Deus ela é muito clara. Quando nós vamos lá, novamente, né? Vou pegar aqui, vou usar como exemplo Ezequiel 18, no versículo 32, vai dizer assim: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Converter e viver é algo pessoal e particular, não pode ser compartilhado. Em Marcos, né? A gente vai lá para Marcos, e a gente vai ver a questão da evangelização, por exemplo. Jesus é muito claro sobre o assunto. Ele diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Coisas individuais, pregação individuais para os indivíduos, né? E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ato individual. Em Atos 2, mais um texto que eu vou deixar aqui. Atos 2, para meditação dos irmãos, a gente vai ver que também é um ato totalmente individual e não pode ser coletivo, né? Então, Atos 2, versículo 38 diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um, ou seja, cada um tem que se arrepender, e creia e sejam batizados, creia e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, né? Então, o arminianismo nesse ponto ele é muito tranquilo, porque toda a eleição e a predestinação ela é baseada, né? Ela é colocada em cima da presciência de Deus sobre as escolhas humanas. Infelizmente, lamentavelmente, para o desespero de um calvinista realmente praticante, né, realmente coerente, realmente entendido da sua própria doutrina, ele pode segurar um filho
nos braços, aquele que acabou de gerar, aquele que foi batizado na igreja, né? Foi batizado na sua infância, na sua criancice, né? Ela pode ser um réprobo desde toda a eternidade. Todo aquele batismo, tudo aquilo não pode servir e não servirá para que ela seja salva. Olha isso, né? Que coisa triste, né? É muito triste essa teologia, não é verdade? E o próprio texto que eles usam como base, né, para sua eleição e predestinação, Romanos 9, é o mesmo texto que se volta contra eles, contra seus próprios filhos, porque a eleição de Deus é sobre um ato soberano e não sobre um batismo infantil que é feito dentro da igreja para fazerem eles fazerem partes de uma aliança a qual Deus nunca desejou para eles, nunca foi dado a eles. Eles estão participando de algo que não é deles, não pertence a eles. E nem a eleição do pai e da mãe pode salvar ou garantir a eleição do próprio filho. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa muito triste isso daí, né? Porém, eu estou colocando aqui a forma terrível, né, dentro do monergismo, sobre essa expectativa de eleição e predestinação pelos seus próprios filhos. Tem muitos calvinistas sendo enganados, dizendo que porque eles são eleitos, eles geram filhos eleitos, e desconsideram todas as escrituras que mostram, provam, apontam que pessoas que eram eleitas geraram filhos réprobos e que a eleição dos pais não garantiu a eleição dos filhos, né? Como o próprio John Piper aí, ele fala que ele não é ignorante sobre a doutrina, né? Como deve ser triste um pai ter que batizar uma criança, levar na igreja todo feliz e contente, achando que com aquilo garante a salvação, ou sua própria eleição garante a eleição dos seus filhos, ou a sua própria eleição vai fazer com que, se você tiver um filho, você vai gerar filhos eleitos, né? Mas isso não garante e não se sustenta dentro da doutrina e da teologia calvinista. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.